É os gurizinhos. Agora vamos ver aqui é o João Carvalho falando por que cada corrente marxista interpreta Marx de uma forma diferente. O que vocês acham, gurizada? Isso aqui mais de uma vez eu vou responder ele. Thiago, fica tranquilo, meu filho, eu tô lendo as coisas, não precisa mandar 30 vezes, não. Fala, João, tudo certo? Você pode explicar qual que é a diferença entre o que defendem os leninistas e os trotskistas? Pergunto que eu gostaria de um dia ver os camaradas da internet se unindo. Thiago, é infinitamente mais complexo do que isso, tá? Se você quiser ver um conteúdo que eu acho muito bom falando a respeito disso, tem um conteúdo do Ian. Ele tá falando de um livro do Harpal Brar, que para mim é o melhor livro sobre o assunto, que é esse livro aqui, ó, que é o Trotskismo versus Leninismo, Lições da História. Esse livro é muito difícil de achar em português, mas você acha ele caído do caminhão com muita facilidade. Depois eu procuro ele pra você, se quiser. Vamos lá. Vou começar lá de trás. E vou tentar explicar superficialmente. Muito superficialmente. Básico do básico. Eu tenho a mais absoluta certeza que levarei pedrada de todos os lados, mas faz parte. Marxismo. O que é o marxismo? Quem que é um marxista? É quem vai seguir a obra teórica de Marx e Engels. Beleza? Tranquilo. Depois do Marx e Engels, a gente tem um primeiro salto qualitativo. Quando a gente diz que a gente teve um salto qualitativo, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que este acúmulo, que este aumento na teoria, ele foi em todas as partes. Ele não foi simplesmente um pequeno salto numa compreensão econômica, ele não foi só um salto organizativo, ele não foi só um salto filosófico. Nós estamos falando de saltos, de acúmulos que mudaram todas as bases desta teoria, atualizando ela para o seu tempo. O Lenin nunca virou e falou assim, agora todos são leninistas. O Lenin sempre foi um marxista. Quem erige o leninismo a um novo salto qualitativo são os seus seguidores. São as pessoas que vêm a posteriori. Essas pessoas vão analisar a obra do Lenin e vão falar, gente, o Lenin deu um salto em tudo da teoria marxista. Ele deu um salto filosófico, ele deu um salto na economia política, ele deu um salto organizativo, enfim, agora a gente tem um novo nível, marxismo-leninismo. O trotskismo não é necessariamente leninista. Essa é a primeira coisa. Aqui, Não é em que eu sentido? vou te dizer o que um lado vai falar, Tá. e o que o próprio trotskismo vai falar. O trotskismo também não é uma coisa unívoca. Dentro do trotskismo existem correntes diferentes e às vezes até antagônicas dentro do trotskismo, beleza? Primeiro, nem todo trotskista vai considerar Lenin um salto qualitativo. Alguns vão, tem alguns que consideram, nem todos consideram. Para os trotskistas, quem teria dado este salto ter-se-ia sido o Trotsky. Para os marxistas-leninistas, não, beleza. Então você tem aqui os trotskistas seguindo a teoria marxiana, ou seja, criada por Marx e Engels, partes do leninismo, nem todo o leninismo, e o que foi criado por Trotsky, que eles vão considerar um novo sal, beleza? Tranquilo. Marxistas-leninistas aqui. Eu sou marxista, leninista, maoísta. Por quê? Porque eu considero o Mao. Mas eu não sei, não entendi direito o que ele quis dizer com tudo isso daí, porque ele, tipo, falta exemplo, falta toda essa coisa, tá ligado? Mas é exatamente, tipo, todos os trotskistas com quem eu tive contato, inclusive que são antagonistas, não antagonistas, mas que não concordam, tá ligado? Principalmente sobre a questão do, tipo, o grupo que eu faço parte, tipo, o partido que eu faço parte, a linha do partido é a União Soviética, no momento da Revolução, tipo, como a Revolução se construiu, tudo aquilo foi... Aquilo ali era o socialismo sendo construído. Toda a ideia de como a gente pode organizar a sociedade, tomar os meios de produção e organizar esses meios de produção de uma forma que não seja através de classes, seja através de, tipo, todo grupo que pertence a esse território onde a gente está se organizando assim, vai ser grupos locais que vão se organizar e vão
como é que é o nome? Os sovietes, não, que são os conselhos de trabalhadores, que vão organizar toda essa produção e a distribuição dessa produção, e aí vai ter essa questão da democracia centralizada, que vai ser tipo, cada um desses conselhos locais vai eleger representantes para um regional, e esse regional para um nacional, e aí através desse conselho nacional a gente vai decidir coisas que aí esses conselhos de abaixo que vão ter que, tipo, é toda essa conversa entre, mas não é uma representativa no sentido de a cada 4 anos a gente elege e tal. Toda essa questão. A linha do partido, a linha da SWP concordamos com isso, foi assim, foi até ali, até certo período, quando, tipo, o Lenin morre, e aí começa o Stalin, aí toda essa questão, aí começa uma solidificação na burocracia, que tu acaba tirando essa capacidade dos sovietes terem esse poder de decisão, e essas eleições, essas coisas, essa definição de quem vai, começa a se dissipar. Portanto, começa toda aquela questão do que eles chamam de capitalismo de Estado, que eu não acho muito útil retoricamente chamar de capitalismo de Estado, quando aí a resposta de qualquer um que não é dessa linha só vai ser tipo, porque todo capitalismo é de Estado, e aí tu fica, tá, mano, parabéns, ok. Mas que essa questão do tipo, que aí o Estado vai ter uma burocracia que vai controlar os meios de produção. A burocracia estatal não vai ter mais uma classe burguesa, mas a classe capitalista vai ser a classe que comanda essa burocracia do Estado, tá ligado? Então vai ser o partido. Então, quem tá na cúpula do partido é quem vai comandar os meios de produção daquele país. Só que a cúpula do partido não é o mesmo que a classe trabalhadora. Essa cúpula do partido, ela está para além da classe trabalhadora. Ou seja, uma nova classe capitalista que existe, que não é uma classe burguesa, mas é uma classe capitalista. E aí outros trotskistas vão falar que, mano, tá ligado? Essa teoria de capitalismo de Estado aí é meio pá, não sei o que, pá. E aí eu não li o contra-argumento, inclusive tenho que ler. Aqui no Reino Unido, pelo menos, a RCP é o principal partido que bate de frente contra essa teoria do capitalismo de Estado. Ou pode chamar de capitalismo burocrático de Estado, pode chamar do que for, tá ligado? Mas o ponto é esse. Mas, tá. Não sei, não entendi o que ele quis dizer quando os trotskistas não seguem o leninismo. Porque até onde eu entendo, seguem, tá ligado? Até onde eu aprendo de tudo, todos os trotskistas com quem eu já falei, seguem a linha, o entendimento de que tudo que o Lenin falou sobre imperialismo, sobre essa necessidade de organização, e os bolcheviques e os sovietes e os conselhos, no caso, serem a principal forma de organização, tudo isso tá dentro de tá dentro da linha de pensamento, de compreensão de como a gente tem que fazer as coisas para mudar as coisas, de todos os trotskistas com quem eu falei. A única coisa que aí eu já não sei como é que era o desenvolvimento do Lenin sobre isso, que é a parte principal de onde os trotskistas vão discordar, é que a revolução ela tem que ser permanente, ela tem que continuar. Se uma classe trabalhadora de um país venceu, ela tem que expandir, tá ligado? Cuba tinha que ter aproveitado e tentado, tipo, convencer a classe trabalhadora de outros países ali de que, mano, é isso que a gente tem que fazer, tá ligado? A gente tem que se juntar, porque, tá ligado? A classe trabalhadora cubana é tão classe trabalhadora quanto a classe trabalhadora brasileira, venezuelana, colombiana, tá ligado? A gente é classe trabalhadora. A bandeira, o Estado-nação, tá ligado? Tudo isso é pra dividir a gente. A gente é a mesma coisa. Isso tinha que ser expandido e tentar convencer a gurizada. E isso começou a acontecer lá no começo da Revolução Russa, quando isso é uma coisa que o Gustavo Machado adora de repetir, que é tipo, mano, os caras da França estavam mandando tropa pra lá e pararam de mandar porque os caras estavam voltando bolchevique, tá ligado? Eles estavam voltando com essas ideias, porque faz sentido essas ideias, tá ligado? Tu fica, caralho, tô lutando a guerra dos caras, mano, ninguém aqui quer lutar contigo, tá ligado? Tipo, a gente tá querendo fazer esse bagulho aí, começa a convencer os caras, e os caras, mano, não manda mais homem, tá ligado? Então, tipo, até onde eu sei isso, e a questão da Frente Unida, não, tem a Frente Popular e a Frente Unida, eu acho que são as duas contribuições do Trotsky para o marxismo. Que é essa coisa, mano, a revolução ela não pode parar, tá ligado? Ela não pode tentar criar um Estado proletário que vai se solidificar como um Estado proletário e vai... Porque o imperialismo ele vai destruir isso. Vai destruir isso não de fora para dentro, mas com essa pressão fazendo isso se tornar um Estado militarizado, um Estado burocrático, um Estado, tá ligado? Porque é o poder que o imperialismo tem, e principalmente depois de já ter feito uma vez
as classes dominantes, elas aprenderam a como lidar com isso ideologicamente, como, muito mais do que foi na época da Revolução Russa, tá ligado? E aí a Frente Unida, ela é essa outra coisa que vai falar sobre como a gente tem que lutar contra o fascismo e que, diferente da Frente Popular, que a gente tem que se juntar com todos que são contra o fascismo, inclusive quem é de direita, mas não gosta do fascismo, a Frente Unida vai falar, mano, a gente tem que se juntar com todo mundo que esteja disposto a lutar. E aí eu também tô falando, eu não entendo direito isso, eu tô falando o meu conhecimento, e na minha cabeça isso faz sentido. Que a gente tem que se juntar com todo mundo que lute pela causa trabalhadora, seja os reformistas ou sejam os revolucionários. Qualquer um que estiver dentro desse espectro de a nossa luta política é pela luta dos direitos dos trabalhadores, perfeito. Mesmo que tu acredite que não precise de revolução, ou que tu acredite que dá de reformar o capitalismo, mas tu tá lutando pelos direitos dos trabalhadores. Tu não tá lutando por uma classe que pelo mercado, ou pela economia da Estado-nação, ou por não. Tu tá lutando pela classe trabalhadora, tá ligado? Até onde eu sei, essas são as duas contribuições do Trotsky pro movimento marxista. E em nenhum momento isso difere de nenhuma forma, é antagônico, que nem ele falou, ao leninismo. O ismo, um terceiro salto qualitativo, uma atualização que traz tanta coisa em tanto lugar e tanto aporte, que ele não é simplesmente quantitativo, ele não melhora uma coisa daqui, uma coisa de lá, ele não vai entrar na tradição marxista-leninista, ele vai dar um novo salto e vai criar um novo ismo. O ismo aqui significa um salto qualitativo. Então, para mim e para todos os maoístas, a gente tem marxismo, leninismo, maoísmo. Nós maoístas nem todos somos da mesma vertente, existem dúvidas, contradições, conversas em todos nós. Aí são outras coisas, não foi da sua pergunta, eu vou parar aqui. Mas deu para pegar um pouquinho aqui do básico, do básico, do básico, do básico. É isso. Sestrum Noctum. Oi, João, você pode recomendar obras do nosso campo que falem sobre a contradição entre o individualismo e a vida como coletivo? Se possível, obras que abordem de um ponto de vista psicológico. Cara, de um ponto de vista psicológico, o que eu mais vou te recomendar é Fanon. Fanon é ótimo para falar disso. Por quê? Porque Fanon vai estar trabalhando muito isso em boa parte dos seus livros. Se você pega o texto que é lá, né, do começo da clínica dele na Argélia, um síndrome norte-africano, se eu não me engano, ou se você pegar, por exemplo, o Sociologia de uma Revolução, o L'Ensemble de la Révolution Algérienne, o ano 5 da Revolução Argelina, eu não lembro como que ele saiu traduzido em português, mas agora ele saiu, tem na Jorge Zahar, tá? Fanon é muito bom pra isso, muito bom mesmo. Tô vendo que o professor Ricardo tá aqui, um beijo pro professor Ricardo, ele tá recomendando o Mesaros. Eu vou fechar com ele no Mesaros, porque eu ia te recomendar o pai do Mesaros, né? Assim, eu ia te recomendar o Lukács. Só que o Lukács é uma leitura pesada, é uma leitura chata, é uma leitura difícil. O Mesaros, cara, escreve infinitamente melhor do que o Lukács. E para mim, escrever melhor é a escrita que é mais compreensível. Isso foi uma coisa, cara, que eu aprendi ao longo da minha vida, e é por isso que eu tenho tanta dificuldade de escrever. Quando eu era um jovem mancebo, com 20 anos de idade só nas costas, eu tava no meu mestrado, fui fazer a qualificação e eles queriam me passar pro meu doutorado direto. Meu irmão, eu era pedante na minha escrita, tá? Para um caralho. Mas muito. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que escrever da forma mais tétrica possível, para eu me tornar igual às pessoas que eu lia no meu campo e que escreviam da pior forma possível. Na faculdade, na disciplina de medieval, o primeiro contato que eu tive com um teórico medievalista foi com o mais pedante deles todos, que é o Alain Guerreau, Feudalismo, um Horizonte Teórico. E eu li aquela porra e falei, porra, se eu quero ser medievalista, eu tenho que ser pior ou igual ao Alain Guerreau. O que é pedante? Alguém que escreve de forma difícil, que usa palavras rebuscadas à toa. E o foco da comunicação não é a comunicação. É quase que você está escrevendo num outro idioma
que é só para os iniciados, porque aí só o pessoal da academia vai te entender e aí você fica lá na rodinha de punheta acadêmica, tá? Eu era muito assim, muito. Cara, a vergonha que eu tenho hoje, extremamente culto, absurdamente culto, desnecessariamente culto. E não é só questão de ser culto, às vezes o cara é muito culto, mas ele passa o que ele tá querendo. O cara que é pedante, ele tá comendo feijão e arrotando caviar, saca? E assim, velho, na moral, de coração, o Mesaros escreve ridiculamente bem. E o Lukács, não. O Lukács é muito tétrico. Tá, mas eu quero saber... Tétrico, muito quer falar tétrico. dos marxistas? Muito tétrico, muito fechado. Cara, é hermeticamente lacrado aquilo ali, sabe? Se você não tem toda uma base... Não tem, tio, você é gago também? Acho que não. Às vezes a gente para pra pensar e a gente repete como função fática. Se isso é considerado gagueira, ninguém nunca me deu um diagnóstico. Enfim. Ricardo tava falando, o Mesaros é ótimo pra isso, tá? O Mesaros é de fato muito bom também para essas relações, e o Mesaros ele busca escrever alguns livros Tá, eu não sei, eu queria que ele fosse falar, não quero saber do Mesaros. Mais simples ainda. O Mesaros... Tá, porque eu queria falar sobre esse mundo, tipo, o que eu acho sobre a questão do... Porque eu concordo com ele que a questão é mais densa do que porque eu queria só que os camaradas que são todos marxistas trabalhassem junto e tal. Mas eu acho que a principal questão do porquê que, tipo... Eu entendo mais a linha trotskista do que... Tá ligado? Mas essa questão do tipo, mano... E eu já não sei qual é a linha que o Pedro Ivo segue, mas eu gosto muito da linha de pensamento dele. Porque eu concordo nessa linha do... Mano, se a gente criar essa ideia do partido como quem tem que liderar e a classe trabalhadora como quem tem que ser liderada... Não tem como não acabar em uma coisa que nem uma União Soviética do Stalin no final do tipo, daquela coisa do tipo, o grande líder que pode fazer o que quiser e vai falar como, ou pode fazer o que quiser ou vai falar como as coisas têm que funcionar e elas têm que funcionar desse jeito, ou então, tá ligado? Toda essa questão de solidificar o poder no partido e tipo, funciona pra China pra desenvolver o país, pra fazer toda aquela loucurada que a China tá fazendo. E aí, tipo, se a China é e tem um projeto socialista, a gente vai saber mais pra frente, tá ligado? Eu não vou dizer que não vou dizer que sim, porque eu não estudo o suficiente pra dizer que não ou que sim. Mas, no momento, todas as dinâmicas de um Estado capitalista a gente vê na China. Tudo que tá acontecendo agora dos Estados Unidos atacar todo mundo, a China não está ativamente fazendo nada pra proteger a classe trabalhadora daquele país. Então não tem uma solidariedade internacional. Tá ligado? Cuba tá sendo asfixiada, não tem uma grande China vindo e, mano, vamos... Tá ligado? Então, tipo, no momento não tem nada que diga que a China está sendo socialista. O que tem é a China tá tendo um puta de um desenvolvimento, tá realmente melhorando todas as condições de toda a classe trabalhadora dentro da China, realmente tá comendo o cu dos Estados Unidos, o que é maravilhoso e com certeza permite um avanço no socialismo mundial, se é quebrar as pernas do maior império do mundo, mas a gente vai saber mais pra frente. Mas eu acho que, tipo, a principal porquê e aí é que tá, o porquê que eu também não sei se é tão simples assim, tá ligado? Porque, tipo, mano, o nosso maior inimigo ainda é a classe dominante, tá ligado? A nossa luta interna de cada país ainda é contra a classe dominante dentro de cada formação de Estado-nação, tá ligado? Então, ainda assim a gente poderia trabalhar junto nesse momento pra gente conseguir destituir essa classe dominante. E as formas de como a gente vai destituir, eu acho que independentemente de tu ser um trotskista, alguém que acredita que Stalin foi bom, e aí, porém, um stalinista, um maoísta, tá ligado? Ainda assim a gente concorda nas formas que a gente tem, que é organizar a classe trabalhadora, que a gente como classe trabalhadora tem que se organizar, e que a gente tem que conseguir se organizar de uma forma tão grande a vencer essa ideologia e convencer que, mano, eu sou trabalhador, tu é trabalhador, a gente que tem que decidir as coisas, tá ligado? Não é, tá ligado? E eu acredito que a gente concorda, todas as linhas do marxismo concordam com isso.
Porém, o pós-revolução, eu acho que é o problema. O pós é o que conseguimos destituir. Como a gente vai organizar esse novo Estado? E aí é que tá. Então, inclusive, eu tenho que voltar a ler o Estado da Revolução pra saber a linha do Lenin. Porque daí o João Carvalho vai falar que não. Porque a linha do Lenin não é a linha que o Trotsky segue. Olha, até onde eu sei de Lenin, tudo que eu aprendo em todas as reuniões, tudo que eu aprendo em todos os debates que a gente tem, tudo que eu aprendo fazendo stalls e fazendo, saindo fazendo leafletinho, quando a gente vem conversar com a gente, é exatamente essa linha, tá ligado? A linha de que a gente tem que construir um Estado que é governado pela gente, que a gente vai decidir o que tem que ser produzido, como tem que ser produzido, como tem que ser distribuído, tá ligado? Tudo isso. Então, eu não acredito que seja tão diferente assim que a gente não possa trabalhar junto. Mas o pós-revolução, sim. O como esse Estado vai ser organizado. Como que as decisões vão ser feitas. Tudo isso aí já diverge, pá. Mas, cara, a gente tá tão atrás. O fascismo tá aí, né? O fascismo tá aqui, assim, ó. Já tem país da Europa que tá aqui no Reino Unido, cada vez mais sobe. No Brasil a gente ainda tá ali naquela beirada do vamos voltar ou não vamos voltar, tá ligado? Então, mano, não é tão também complicado pra não ser possível nesse momento. Tem livros que são livros muito pesados do ponto de vista teórico. Número de pesado, mano. Além deles, tem muita gente dentro da pedagogia e dentro da psicologia histórica que também vai ser muito bom. Dentro da pedagogia, qualquer um dos grandes pedagogos soviéticos que você pegar vão eventualmente em um texto ou outro abordar isso. O que eu te recomendaria? A que para mim escreve melhor de todos eles, que é a Nadezhda Krupskaya. No livro que saiu traduzido da Nadezhda Krupskaya, na expressão popular, tem textos que vão contemplar a sua busca, tá? Se você entrar aí, ó, agora... Ah, mano, eu não tô querendo ver isso aqui, tá? Ele vai falar da Krupskaya e ele vai terminar onde? Tá, eu tô... Tá, sobre catarses... Termos que te interessam mais, e aí... Tá, então é isso. Ele não falou nada sobre o porquê cada corrente interpreta Marx diferente. Ele falou que... Não sei, não gostei muito desse vídeo. Achei que ele ia trazer uma explicação maior, mas também em 12 minutos não tem muito que tu possa falar, né? Mas tinha como ter falado mais sobre isso. Discordei do que ele falou aqui de uma forma que eu não sei se